Bom dia, graça e paz, amados. Pastor José Henrique novamente, com mais uma pérola do reino nessa sexta-feira. E hoje nós iremos ler e meditar no livro de Mateus, Mateus 18. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 4. Amém? Diz a palavra: Naquela mesma hora chegaram os discípulos ao pé de Jesus, dizendo: Quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, a pôs no meio deles e disse: Em verdade vos digo, que se não vos converterdes e não vos fizerdes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como esta criança, este é o maior no reino dos céus. Amém? Amados, os discípulos, eles caminhavam lado a lado com Jesus, mas mesmo assim, muitas vezes, demonstravam atitudes comuns de homens comuns. Eles falhavam, sentiam ciúmes e competiam entre si. Em outras palavras, eles não eram diferentes de nós. Assim como eles, nós também precisamos ser lapidados pelo Senhor todos os dias, permitindo que Ele molde o nosso caráter para nos aproximar cada vez mais do seu coração. Amém? O perigo surge quando deixamos o orgulho ocupar esse espaço. Aquele que endurece o coração e pensa que não precisa aprender mais nada, corre o sério risco de tropeçar nas próprias certezas. O livro de Provérbios 16:18 nos adverte sobre isso. A soberba precede a ruína e a altivez do espírito a queda. Provérbios 16:18. A soberba nos cega, mas a humildade nos protege. O próprio Jesus, sendo o Rei dos Reis, declarou: Sou manso e humilde de coração. Mateus 11:29. E detalhe, amados, ser manso não significa ser bobo ou passivo. No grego, a palavra original usada para manso é praus, e significa força sob controle. No mundo antigo, praus era o termo usado para descrever um cavalo selvagem que havia sido domado pelo seu cavaleiro. Pense na força bruta de um cavalo selvagem. Músculos vigorosos, velocidade impressionante e uma energia capaz de derrubar barreiras. E quando esse cavalo passa pelo processo de domesticação, ele não perde um único grama de sua força. Suas pernas continuam velozes, seu ímpeto continua o mesmo. A única diferença, e a mais importante, é que agora toda aquela força bruta está sob o controle das rédeas do cavaleiro. Se o cavaleiro diz corra, ele corre. Se diz pare, ele para. Amém? A força não foi destruída. Ela foi canalizada para o propósito certo. Isso é a mansidão bíblica. É entrarmos debaixo da vontade de Deus e seguir os seus desígnios. Jesus não nos chama para sermos fracos. Ele nos chama para colocarmos a nossa força, o nosso temperamento, a nossa inteligência e até o nosso direito de revidar sob o controle absoluto do Espírito Santo. Quantas vezes nós usamos a nossa força de forma selvagem, ferindo pessoas com palavras na hora da raiva, ou também tentando nos impor pelo grito. O orgulho faz a gente morder o freio e chutar todos que estão ao redor. Mas o homem e a mulher que aprendem com Jesus
escolhem o caminho da mansidão. Eles continuam fortes, mas a sua força agora serve para curar, proteger e edificar. Porque decidiram confiar a condução de suas vidas nas mãos do Mestre. Amém? Que hoje nós possamos entregar o controle do nosso coração ao Senhor, permitindo que a nossa força seja lapidada e governada por Ele. Amados, é claro que ao longo da nossa caminhada haverá momentos em que cruzaremos o caminho de pessoas difíceis, mas serão exatamente nesses encontros que o Senhor nos dará a oportunidade de exercitar a nossa paciência e o nosso amor. Afinal, amados, a verdadeira mansidão se revela na nossa capacidade de acolher o outro, de responder com graça diante das ofensas e receber os julgamentos com o coração calmo e seguro. Amém? Lembremos-nos sempre que Jesus tinha todo o poder do universo em suas mãos, mas Ele escolheu usar cada grama dessa força para curar, erguer e salvar, e nunca para esmagar e diminuir as pessoas. Perdão, amados. Lembremos que, como nós vimos na palavra do início, lá no início, em Mateus 18, os discípulos se aproximaram de Jesus com o coração cheio de ambição, perguntando: quem é o maior no reino dos céus? E a resposta de Jesus não foi um manual de liderança ou uma lista de grandes feitos. Ele chamou uma criança, colocou no meio deles e disse que, a menos que nos convertamos e nos tornemos puros, simples e dependentes, como uma criança, jamais entraremos no reino dos céus. O maior no reino dos céus é aquele que é humilde como uma criança, porque a criança se submete. Amém? Quem está entendendo? Diante disso tudo que nós falamos, antes de nós orarmos, eu quero deixar uma pergunta para a nossa reflexão. Em nossa caminhada diária, temos buscado ser os maiores, os donos da razão, ou mantemos simplicidade de uma criança que confia totalmente no Pai? Que o Senhor nos converta hoje, que Ele desarme as nossas defesas e nos ensine que a verdadeira grandeza não está em subir em pedestrais para sermos vistos, mas em nós abaixarmos para servir. Que sejamos grandes na humildade, mansos no trato e pequenos o suficiente para que o Mestre Jesus apareça a cada um de nós. Amém? Ou não amém? Oremos. Bendito sejas tu, Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, de tudo que há. Deus que nos sustenta, Deus que nos coloca de pé. Pai, muito obrigado pela tua palavra, pela tua reflexão. Que o Senhor venha nos converter, Pai, realmente ao Senhor. Que nós sejamos mansos, Pai, diante da tua vontade. Que possamos nos submeter a tudo que o Senhor tem para nós, Pai. Porque nós sabemos que o Senhor tem o que é melhor para cada um de nós. Continua conosco nesse dia. Dá-nos um dia abençoado na tua presença. É o que eu te peço e agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém. Erga as suas mãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todo o povo, desde agora e para todo sempre. Todos digam amém. Tenha um dia abençoado, abençoador, em nome de Jesus. Amém.